Olá, amigos. Amigos do canal Log TV e do CLRB Logística Reversa. Nós temos o prazer de receber aqui o representante da Claro, Edgar Ribeiro da Silva, que é ele gosta de falar, head de logística da Claro, né? E receber também o Eduardo Leonel, que é diretor comercial de marketing e projetos de implantação da TPC, um operador logístico de grande importância aqui no Brasil. Os dois, gentilmente, vão conceder essa entrevista para nós, sobre um case de logística reversa muito interessante. Eu li, já vi, já decorei, mas muito bacana. É uma astuciosa solução, inteligente solução que eles adotaram e que de logística reversa, de retorno de equipamentos eletrônicos domiciliares, e que eles vão nos contar em detalhe. Mas, antes de mais nada, eu fiquei muito entusiasmado e certamente vocês também admirarão o resultado dessa astuciosa solução que foi dado pelas duas empresas. Então, eu gostaria de que o Edgar e o Eduardo começassem a nos explicar, desde o seu início, como é que era antes o sistema e como ele veio a ser futuramente, atualmente, e que resultados isso trouxe para as empresas. À vontade, a palavra de vocês. Legal. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado aí, Edu, por estar aqui comigo para a gente falar desse case que é realmente muito interessante, bem inovador, diferenciado aí quando a gente fala de logística reversa, né? Que é um tema muito importante nacionalmente e no mundo, né? E cada vez tem se tornado uma relevância ainda maior quando a gente fala de sustentabilidade, ESG e tudo mais, né? Então, me apresentando, eu sou Edgar Ribeiro da Silva, sou responsável pela logística da Claro, né? Head, né, Paulo, como a gente falou. Obrigado, então, professor Paulo, por a gente estar conversando aqui, podendo apresentar, né, esse caso que a gente desenvolveu juntamente com a Claro, que é um cliente de longa data, né, da TPC, sendo a TPC, né, hoje parte do maior grupo de mobilidade e logística do Brasil, que é o Grupo Simpar, e desenvolvemos esse caso com conceitos interessantes que a gente quer compartilhar, né, como 4PL e efetivamente um projeto de logística reversa que tem sido muito bem sucedido, conjugando várias competências aí. Nem todas estavam na TPC, nem todas estavam na Claro, e a gente trouxe tudo para o mesmo guarda-chuva. A ideia é apresentar isso, então. Eu cuido, né, meu nome é Eduardo Leonel, que me apresentou já o professor Paulo, e cuido da área de negócio e engenharia da TPC. Então, explicando um pouquinho do contexto da Claro, a Claro tem um negócio móvel, né? Falamos de aparelhos e falamos de SIM card. Nós temos um negócio residencial, que é a banda larga e o Pay TV, né? São as caixinhas que geralmente nós temos dentro dos nossos domicílios. Nós temos a Embratel, que provê conectividade de telecomunicações para grandes empresas. E, no meio de tudo isso, nós ainda fazemos a infraestrutura de rede, construção de rede para que chegue o serviço nas pontas. Então, a logística da Claro ela é bem complexa. A gente tem a logística reversa em todos esses níveis. E o case que nós vamos falar aqui é especificamente do negócio residencial. São as caixinhas de banda larga e de TV que nós geralmente temos em casa. Eduardo, você fica à vontade aí para complementar. Não, perfeito. É isso, a gente tinha... Bom, o Edgar vai explicar, né, o contexto do problema e da dificuldade que existia e como que a gente encaminhou essa solução, né?
mais uma vez feita a quatro mãos. Mas, do ponto de vista geral, é isso. A TPC, entendendo, né, essa questão que envolvia, né, tempo, nível de serviço, gastos, emissão de carbono, né, tinha várias componentes aí que a gente poderia buscar melhorar e, ao fim, desenvolvemos juntos esse projeto que a gente vai apresentar aqui. Mas pode dar sequência, por favor, Edgar, porque agora você pode resumir o case do lado, né, de quem estava sofrendo aí as dificuldades, né, de lidar com Então, esse Vocês tinham processo. 10 centros de distribuição, estou certo? isso, nós temos 10, a nossa malha logística está distribuída entre 10 centros de distribuição. Nós tínhamos operação da reversa, que eu vou explicar aqui para vocês, em boa parte desses CDs, e este case fez com que a gente centralizasse, sem perder nível de serviço, e ainda com grandes benefícios que vocês vão ver aqui ao longo do case. Eu queria, Paulo, entrar um pouquinho na dor, e estou pensando em fazer o seguinte, tá, Edu? Vou falar um pouquinho da dor e como era. Vou falar um pouquinho de qual que era a minha visão, que a gente achava, até no começo, junto com a TPC, que era muito ambiciosa, muito complexa. E vamos terminar falando quais foram os resultados. Será que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer isso, tá? Então, falando um pouquinho da situação, né? Nós temos um retorno de equipamentos na base de 7 milhões de equipamentos por ano, tá? Esses equipamentos, eles retornam, por quê? Porque pode acontecer um problema técnico, né? Teve uma queda de energia, queimou o equipamento, nós vamos lá e trocamos esse equipamento para que o cliente mantenha o serviço. Nós temos clientes que decidem mudar de serviço, de pacote. Então, ele quer mais velocidade na banda larga. Então, às vezes, eu tenho que ir lá, trocar o equipamento, dar um equipamento mais potente e trazer este equipamento que está na casa dele de volta. Infelizmente, a gente tem clientes que a gente perde, né? Que eles desejam não ser mais clientes da Claro. Nós também temos que ir até a residência e fazer a retirada desses equipamentos. Quando a gente soma isso, nós temos mais ou menos 7 milhões de equipamentos. Esses 7 milhões de equipamentos retornam aos nossos CDs. Dentro dos CDs, nós temos um reparo de primeiro nível, vamos chamar assim, né? Onde a gente testa os equipamentos, temos gigas eletrônicas, é uma parte de tecnologia muito bacana, e fazemos a parte de cosméticos, né? Limpeza e tudo mais. Disso, 5 milhões de equipamentos, eles estão bons, estão aptos para uso, eles estão como novos. 2 milhões, não. 2 milhões, ele tem que fazer algum tipo de reparo para que ele fique apto para uso, né? E no passado, eu pegava esses 2 milhões de equipamentos, distribuído nos 10 CDs, e mandava para 5 fornecedores em regiões, às vezes, diferentes de onde eles estavam, concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos essa complexidade onde eu pegava 2 milhões de equipamentos, fazia ele viajar até um fornecedor especializado para que ele retornasse apto para uso, né? Isso nos gerava custos, isso nos gerava um lead time muito grande, porque eu acrescia a perna de direta e de reversa no transporte, mais o tempo de reparo, e também tinha uma questão de otimização. Como era mais pulverizado, demorava mais para esse equipamento ser reparado, né? Porque dependia da produtividade de cada parceiro. Então, esse era o desafio. Esse era o desafio. Nós temos muitos equipamentos que voltam e muitos equipamentos que demandam um serviço mais especializado. E os parceiros estavam espalhados, né, Edgar, em alguns pontos, né? Ou seja, não eram concentrados nem na mesma cidade, né? Os reparos que necessitavam ser feitos. Normalmente, você consolidava tudo em um único CD,
Não, ou ia para os 10. Ia para os 10 e nos 10 se faziam os tratamentos. No passado, cada região ele devolve o equipamento para o seu Para CD aquela região. de origem, vamos dizer assim. É. E E daí, dependendo da consolidação, parte eu trazia para próximo dos reparadores para montar a carga, mas ah, tinha muitas situações onde eu conseguia mandar a carga direto do CD para o reparador também, ah, ah, né? Então, tinha uma complexidade de consolidação e nossa, de lead times que eram muito grandes quando a gente fala de 10 CDs e 2 milhões de equipamentos, né? Então, cara, diferente que se tivesse tudo em São Paulo, saindo de Campinas e indo para Campinas no reparador, né? Seria é, muito tranquilo. Não, a gente tinha nos 10 CDs esses 2 milhões de equipamentos e numa frequência de viagem grande. muito grande. Bom, dado esta situação, a gente estava discutindo aqui, né? A gente tem rodadas, assim como todas as empresas, de melhorias, de produtividade, de eficiência, e discutindo com a TPC e com o meu time, eles me trouxeram uma proposta, né? O que vocês acham de nós consolidarmos o reparo dentro do CD? Começou assim a conversa. A gente, poxa, mas estamos falando de milhões de equipamentos espalhados no Brasil inteiro. Isso vinga? Outra situação, nós tínhamos 5 fornecedores que prestavam esse serviço, Serviço. né? Então, assim, como que a gente administra estes fornecedores, né? Então, a gente começou a discutir isso e a gente entendeu, junto com a TPC, ao longo do processo, que não adiantaria apenas trazer esses reparadores para dentro do CD e continuar a gestão como estava. Então, assim, um contrato individual com a Claro, cada um com a sua LPU, cada um com o seu driver, cada um. Então, só para ter uma ideia, a gente tinha 5 contratos com mais de 10 drivers de preço. Então, também tinha uma complexidade Nossa, de gestão enorme. E aí a gente falou, olha, como interessante. que a gente resolve isso, né, Edu? Falei, Edu, qual é a proposta para a gente equalizar tudo isso, né? E aí eu passo a bola Verdade. para o Edu falar um pouquinho como que foi a construção da solução. Não, perfeito. Então, colocamos os times, né, de engenharia, de processo, de operações, para mapear, né, todo esse processo, toda a complexidade, como a gente comentou. Era uma malha bastante complexa, né? Você tem toda a retirada do equipamento, depois você espalha em 6 reparadores, né, diferentes locais aí do Sudeste, e depois você tem que voltar, né, para o CD para, de novo, voltar para os clientes, né, tornar o produto, de novo, bom para venda. Então, ao olhar isso, né, a gente avaliou como a TPC opera o principal CD da Claro hoje, né, em São Paulo, em Campinas, né? E desse principal CD sai, né, uma grande cobertura do atendimento, né, das 4 áreas de negócio, como a gente comentou, da Claro, né, que é móvel, residencial, empresarial e reparo, que é propriamente dito. Então, como esse CD já tinha, né, um grande fluxo e boa parte passava ali, a gente falou, olha, nada mais, né, seria um ponto de consolidação, digamos, ótimo, né? E aí fomos, então, atrás do que precisava fazer para se consolidar tudo ali, né? E dentro do reparo, né, de um equipamento eletrônico, você tem desde da limpeza, né, que, digamos, é a coisa mais óbvia, mais simples, né? Quando volta um equipamento novo e não está limpo, você limpa e tal, essa é a parte mais trivial. Mas você tem também reparos eletrônicos, né? Você precisa abrir o equipamento e consertar o chip e os circuitos, né? Então, existem graus de complexidade ali dentro desse serviço. Então, a gente começou a reunir, então, quais seriam as competências necessárias, né, para a gente atender 100% todos os reparos num único local. Isso demandaria, né, a área, enfim, investimentos, a área equipamentos e conhecimento técnico para que isso pudesse ser viabilizado. Então, começamos a pensar, né,
Por que não parcerias com quem está capaz de fazer algumas etapas que, por exemplo, o operador logístico tradicionalmente não faz, né? Ou seja, reparo em equipamentos eletrônicos, né? Não é uma obviedade assim quando você fala de operação logística. Então, a gente começou a montar essa solução e validamos, né, com a Claro esse processo. Imaginamos que a gente precisava trazer essa principal expertise com uma empresa, né, que fosse referência no segmento. E aí a gente identificou, dentre as possibilidades, né, que a funilou e fechou a parceria com a gente, foi a CTDI, uma empresa americana que trabalha com grandes players aí na área de eletrônica, né, reparando celular, equipamentos, notebooks, equipamentos eletrônicos, e atuava no Brasil. A gente visitou nos Estados Unidos, visitou no Brasil. Edgar conhecia também, através da Claro, né, utilizava já alguns serviços dessa empresa. Então, fizemos esse projeto, né, juntando essas competências dentro de um único local, a TPC sendo, né, o papel de 4PL, contratando, né, os serviços embaixo desse projeto e investindo nas instalações, né, porque a gente precisou dedicar uma área específica dentro do Centro de Distribuição de Campinas, uma área dedicada para isso, com investimento em mezanino, instalação, equipamentos e sistema e tudo mais. E foi assim que a gente chegou nesse projeto atual. Não sei se você quer completar alguma coisa de Garou, professor Paulo. Essa empresa quarteirizada, você já falou, ela atua há muito tempo no Brasil? Sim. Mas é bem low profile, né? Não, mas é bem interessante, viu, Paulo? Porque quando nós começamos a discutir, esse poderia ser um empecilho, porque essa empresa, ela é uma empresa mundial que ela é um gigante no mundo. Ela é um grande operador logístico no mundo. Aqui no Brasil, eles não têm negócio de operação logística, eles só têm o negócio da parte de refurbish, né? Mas eles são um player mundial muito grande, um parceiro enorme de empresas americanas como a Comcast, por exemplo. Então, isso também era um empecilho, porque não era empresa pequena com empresa grande, era empresa grande com empresa grande. Então, isso também tinha um desafio. Falar, gente, como que isso vai rolar, né? E quando a gente começou, eu falei pro Edu, né, pro time da TPC, eu falei assim, olha, se a gente for unificar, eu quero que o equipamento entre, que o equipamento saia no padrão de qualidade, sem movimentações, sem complexidade, mas eu não quero fazer a gestão, né, como Claro, fazer a gestão desta operação, né, porque senão fica meio parecido como estava. O que é? Né? E nisso foi assim, de um cenário que era muito difícil, era muito complexo. Efetivamente, com a ajuda da TPC, a gente conseguiu viabilizar. E ao viabilizar isso dentro do CD com um parceiro especializado, este foi um projeto que todos ganharam. Então, a Claro ganhou, a TPC ganhou um negócio que ela não tinha, e a própria empresa CTDI também ganhou, por quê? Porque ela fazia escala, né? Deste volume dos 2 milhões. Ela não fazia tudo. Então, isso ganhou foi muito escala, interessante. No final, todos ganharam. Agora, essa CDTI, ela já tinha tecnologia para fazer esses reparos, os reparos principalmente, ou ela teve que adquirir? Não, a CTDI já era um dos 6 parceiros que a Claro já tinha. Já trabalhava com esse tipo de equipamento? Já. Então isso facilitou bastante. Sim. Tanto já que nos Estados Unidos eles têm isso, eles conhecem, né, desse tipo de reparo. É uma dos eixos deles de competência. E aí foi esse desafio que o Edgar comentou, né? A gente teve que chegar em conjunto num negócio colaborativo, né, com uma empresa que poderia ser de alguma forma concorrente, né? E então foi efetivamente um desenho aí
a três mãos para que o negócio funcionasse, né, tendo pontos positivos do que negativos para os três empresas, digamos, aí envolvidas, principais empresas. Ótimo. Antes de vocês comentarem os resultados, me tire uma curiosidade. O, o que vocês fazem com aquilo que vai ser descartado? Muito bom, Paulo. Muito boa pergunta, tá? Porque nós temos várias iniciativas com relação aos materiais, vamos dizer assim, que não tem mais utilização, né? E começou com esta iniciativa que a gente está discutindo aqui, né, de centralizar e otimizar. Só para você ter uma ideia, aqui nós estávamos falando de quando saía a mercadoria do CD, ia para fora e retornava, nós estávamos falando de 600 mil quilômetros que os caminhões andavam o ano inteiro, né? Fora a complexidade de emissão de nota fiscal e tudo mais. Então, assim, nós tiramos 600 mil quilômetros de transporte, porque agora esse equipamento chega no CD e não sai mais do CD, né? E o que nós estamos fazendo com equipamentos, por exemplo, que não têm conserto? Nós estamos fazendo várias iniciativas. O que a Claro sempre fez? Ela sempre fez o descarte sustentável dos materiais que ela recolhe de campo, de tudo, né? Sempre com empresas homologadas, certificadas, mas eu acho que isso é o trivial, isso é o básico que as empresas normalmente fazem, né? O que nós estamos fazendo de diferente? Nós estamos montando um ecossistema para reutilizar o que nós estamos descartando, tornando-se matéria-prima para outros negócios mais sustentáveis. Então, vou te dar um exemplo. O plástico que nós compramos nos nossos equipamentos, ele é um plástico nobre. Ele tem uma especificação para funcionar por causa de corrente, uma série de coisas. Quando o equipamento não tem mais utilização e ele é desmontado, nós trituramos esse plástico e hoje nós estamos fazendo controles remotos 100% recicláveis, utilizando esse plástico que antes era entregue para empresas de descarte e elas comercializavam talvez para outros negócios. Então, essa é uma frente que nós estamos fazendo. Legal. Nós temos uma outra e estamos investindo mais. A gente tem uma outra frente que pode ser, até futuramente aqui a gente pode voltar e apresentar, estamos pilotando, que é utilizar também este plástico para a criação de uma caixa retornável na logística. A gente está chamando de EcoBox. Então, é uma caixa de plástico que ela vai substituir o papelão. Então, hoje, para eu mandar os equipamentos para os nossos parceiros, para as empreiteiras, para os técnicos, eu boto uma caixa de papelão com vários equipamentos dentro. A gente vai, estamos pilotando aqui no interior de São Paulo, uma caixa, a gente bota esse equipamento, ele vai, e os equipamentos que precisam voltar retornam nessa caixa. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de uma redução drástica no consumo de papelão. E isso vai trazer uma economia muito grande aí, né? Uma redução de toneladas de carbono muito grande, né? Porque geralmente a caixa chega variada, você tem que acabar molhada, então a gente sabe as dificuldades com papelão, né? Então, e todos os outros componentes, a gente também está procurando parceiros para viabilizar algum tipo de utilização. Então, tem alumínio, de metais. Então, a gente está buscando parceiros, startups, empresas, para que eles olhem o que nós temos e falem assim, olha, aqui existe uma possibilidade de ter um negócio sustentável, né? Que traga eficiência, que respeite o meio ambiente e ainda contribui com o resultado. Ótimo. Maravilha.
Excelente. Beleza. Muito obrigado. Testa muita coisa aqui, né, Edu? Parabéns. Parabéns pelas Vê iniciativas. maluco. Não, eu gosto de uma soluções E os aí realmente resultados? fora da caixa. Não, vamos lá, acho Os que o Edgar é a resultados melhor foram pessoa para muitos. falar. São Então, bem os interessantes resultados, em Paulo, várias dimensões, né, Edgar? Acho que várias. Assim, primeiro, nós reduzimos 75% do lead time que a gente tinha para ter essas caixas disponíveis para atender cliente, né? Então, a gente reduziu 22 dias essa cadeia de sair o equipamento, fazer o refurbish, voltar e tudo mais. Então, Era de quanto? Era de quanto? Virou quanto? nós tínhamos 33 dias, 33 dias. 33 dias e passamos para 11 dias. 11 dias. Nossa, que beleza. Não, isso. E vou te dizer assim, esse era o ganho mais, vamos dizer assim, esperado, né? Puta, a gente vai ter uma melhoria de lead time. Mas lead time, no final do dia, se não tiver associado à eficiência, não paga a conta, né? Então, para ter este ganho, nós estávamos dispostos a manter o custo que nós tínhamos. O importante era ter esse ganho e não ter aumento de custo. Quando a gente partiu para o caminho do 4PL, junto com a TPC, e a gente foi identificando algumas oportunidades a 6 mãos. Então, tinha custos duplicados, tinha coisas na cadeias duplicadas, né? Porque tinha o operador logístico fazendo uma parte, o reparo fazendo a mesma parte. Quando juntava isso, a gente identificou algumas oportunidades que eu confesso que não era o que a gente estava mirando. E conseguimos fazer este negócio com o 4PL. Então, hoje eu tenho contato apenas com a TPC, né, para fazer toda a gestão. E ainda a gente conseguiu ter uma economia de 6 milhões de reais, né, que viabilizou fazer esses reinvestimentos e outras coisas que nós estamos fazendo aqui em sustentabilidade, né? Legal. Porque sustentabilidade é a palavra da moda, é o que muitas empresas falam, né? E o que a gente precisa fazer, mas sustentabilidade tem que estar muito atrelado a resultado, né? A gente não vai ver empresas que falam assim, em prol do meio ambiente eu só vou gastar mais. Em prol de redução de CO2, eu só irei gastar mais. Então, a Você gente... tirou daqui, ó. A realidade é essa. Os melhores projetos são os que, né, consideram Você todos tem esses toda a aspectos. razão. Então, Tem que ter assim, resultado, senão não faz. não adianta. Às vezes a gente discute muito assim questões carros elétricos, uma tecnologia X, mas isso tem que ser utilizado de uma forma sustentável no amplo da palavra, né? Não pode ser só um investimento maior, porque no final do dia o executivo tem que entregar o resultado. Então, nós tivemos 6 milhões de reais em ganho e nós reduzimos aqueles 600 mil quilômetros de caminhões, e isso nós fizemos um cálculo, nós estamos falando de 264 toneladas a menos de carbono que a gente joga para o meio ambiente. Então, por isso que a gente fala assim que é um caso de um êxito no mundo de logística e no mundo da logística reversa, porque nós conseguimos atender um objetivo logístico, né? Questão de lead time, claro. Nós conseguimos... Nível de serviço, né, Edgar, que resulta direto no nível de atendimento, né, dos clientes, o tempo do produto voltar para poder circular novamente, né? E estoque também, né? Sim, inventário. Ruptura, uma série de coisas que nós ganhamos. 22 dias muda o teu estoque. Capital de giro, né? Efetivamente, é nosso capital caixa de giro. agradece, viu? Vocês não contaram nos 6 milhões isso?
Não, não. Mas, Os 6 6 milhões é milhões ganho de custo, né, direto, né? é, é Mas só tem esse apenas indireto, claramente. tirar as é verdade. duplicidades fora o que a gente reduziu de caixa. Então, como eu estava falando, endereçamos a parte logística, conseguimos desenvolver um modelo muito próximo ao 4PL, que geralmente você só escuta falar em negócios de direta. Então, ele tem o CD, faz a entrega e faz. Mas eu confesso que eu não conheço um case que fala da logística reversa como a gente fez, né? Então, Uhum. acredito que a gente deu um passo aí de abrir novas oportunidades e atendemos a questão de sustentabilidade também, porque a gente tirou muito caminhão aí que ficava É indo e verdade. voltando trazendo caixinha. Isso foi Maravilhoso. quantificado, né, Edgar? Essa quantidade de carbono a gente retirou 270 toneladas de carbono da É, atmosfera com essa simplificação, né, dos fluxos nossa, e redução do quilômetro rodado por equipamento e tudo mais. Então, acho que assim, essa visão que ele acabou de dar, né, teve nível de serviço melhorado, né, porque o SLA né, reduziu-se muito, muito importantemente, teve a questão do custo direto, né, reduzido, e teve também a questão da emissão, redução de emissão de carbono. Acho que vale também mencionar, né, Edgar, do momento que a gente começou a pensar até a implantação, e isso envolvendo todas as questões de ter terceiros e outros para a gente conversar, a gente desenhou o projeto, né, implantou em metodologia Lean também é importante, a gente tem apostado, claro, né, para questões de processo, usamos bastante, né, a metodologia Lean, a gente formou muito técnico nosso no Lean Institute para poder operar esse e outros projetos. Mas então a gente teve esse desenvolvimento em 5 meses o projeto estava no ar com investimentos, né, passando por pessoas, processo, tecnologia. A TPC investiu a ordem de 2,5 milhões para preparar esse ambiente, né, e comprar alguns equipamentos necessários, bancados, porque é um laboratório, né? Interessante depois é a verdade. gente até pode compartilhar algumas fotos aí para dar mais propriedade né, visualizar um pouco mais o que é. Mas é um laboratório de eletrônica, né, instalado, tem É todo o verdade. entorno, mas na essência é isso, né? Tá muito bom. Eu fiquei mais encantado ainda depois das descrições de vocês. Já tinha visto o case, O todos resumo, né? os slides, né? Que foram muito, muito bons. É, se vocês tiverem mais alguma coisa para nos explicar, fiquem à vontade. Senão, eu vou agradecendo vocês mais uma vez pela gentileza de vir aqui nos explicar esse astucioso caso e esperando que a gente possa ainda fazer outros, como disse o Edgar, tem alguns outros cases interessantes na Claro, que a gente possa, de logística reversa, né? Pelo menos aquilo que me diz respeito aí, e nós só podemos agradecer e pedir a vocês que se despeçam dos nossos amigos aí da LOG do CLRB Logística Reversa. Paulo, Tá bom, muito agradeço obrigado. bastante o convite. Eduardo, é um prazer enorme sempre falar desse case. Eu acho que é um case bastante inovador aí no mercado de logística reversa. E agradeço aí a todos. Espero que todos tenham gostado aí do que a gente Certamente. tentou passar para vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado também mais uma vez aí, professor Paulo, né, por nos receber aqui, Shirley, pelo convite, né? E ficamos à disposição aí para falar mais desse projeto e de outros também, sempre E de outros que tivermos projetos coisas também. interessantes. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Ficamos aqui com os nossos amigos, então, e aguarde as próximas, que serão tão interessantes quanto esta que nós fizemos aqui. Eu sou o professor Paulo Roberto Leite e me despeço de vocês com um grande abraço.